Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos mais um dia aqui na casa de Deus, se encontrando aqui novamente com os irmãos. Isso é muito bom. Ontem tivemos aqui uma grande Santa Ceia. Nós ainda estamos aqui mastigando, né? Estamos aqui ainda vivendo aquele momento tão especial aqui ontem. E eu digo que todo dia na casa de Deus, Deus tem uma porção nova. Todo culto Deus tem algo para nós. Deus, ele não repete. Deus é Deus de coisas novas, né? E Deus fala todos os cultos, todas as orações, todos os momentos que a gente se reúne. Às vezes não é nem um culto realmente na casa de Deus, mas a gente se reúne às vezes numa confraternização, nos momentos, e lá também Deus fala com a gente, né? Porque Deus, ele não se engessa simplesmente só aqui no templo. Deus é o Deus que fala conosco. Deus sempre fala diretamente ao nosso coração. Deus fala através dos irmãos. Isso é maravilhoso. E eu quero hoje, com alegria, receber todos os irmãos que pela primeira vez está aqui. Quem pela primeira vez está aqui, levanta a mãozinha assim, a primeira vez que você está aqui. Olha aí que coisa, bênção de Deus, né? Sempre nós, sejam bem-vindos, tá certo? Deus abençoe vocês, glória a Deus. Sempre nós estamos recebendo pessoas aqui. Isso é muito, querido, dá vontade de descer aqui e dar um abraço em vocês aí. Eu vou querer que um casal que está atrás, a Marta e o Cláudio, dê um abraço nesse casal que está aqui. Esse casal que levantou a mão, levanta a mão, vocês pela primeira vez estão aqui. Vocês vão dar um abraço e a igreja vai aplaudir esse casal que está aqui pela primeira vez, em nome de Jesus. Dê um abraço nela e dê um abraço nele. Isso, glória a Deus. Se sintam amados, viu? Se sintam amados pela igreja. Esse abraço que a irmã Marta e o irmão Cláudio deu é de toda a igreja, tá certo? Deus abençoe vocês. Nós queremos receber vocês com muito carinho, tá bom? Glória a Deus. Nós precisamos realmente, irmãos, nosso dia a dia se fortalecer debaixo desse amor de Deus. Nós estamos nos dias maus, nos dias nos últimos dias da igreja. Nós estamos nos últimos dias da igreja. E a igreja, ela vai crescendo no amor de Deus. E o mundo, né, vai de mal a pior, como se diz. Mas a igreja, ela não pode ser influenciada pelo mundo. A igreja, ela vai crescendo no amor, na unidade de Deus. Vai crescendo nos relacionamentos, se fortalecendo na fé. É assim, a igreja quando ela era perseguida, a igreja, ela crescia, né? A Bíblia diz que crescia a palavra. Não era que a palavra ficava grande, mas era a dinâmica da pregação. Ela se estendia, ela rapidamente alcançava as pessoas, porque a igreja, ela estava ativa, ela estava numa fé viva, e ela apressadamente ela pregava o evangelho e alcançava multidões de pessoas. E a Bíblia diz que muitas pessoas recebiam Jesus Cristo como Senhor. E eu acredito que nós estamos nesses dias onde o Espírito Santo, ele está trazendo pessoas, né, para a graça de Deus, porque é o Espírito Santo que faz isso. E nós estamos vivendo um tempo que vai surgir uma fome não de pão e sede não de água, mas fome pela palavra de Deus, fome pela presença de Deus. Ninguém pode fazer isso no ser humano, irmão. Ninguém. Eu não posso criar sede na vida de ninguém. Eu não posso criar fome por Deus no coração de ninguém, mas o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo cria fome e sede. As pessoas às vezes estão por aí desapercebidas, andando nas ruas, e estão trancadas dentro de um quarto, sei lá, e o Espírito Santo visita essas pessoas, e quando dá-se fé, elas têm desejo de ir a uma igreja, né? Poxa, eu amanheci com vontade de ir à igreja, eu vou à igreja hoje, porque é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz esse trabalho, né? Convence essas pessoas. E nós estamos aqui porque o Espírito Santo fez isso.
Por isso que nós não conseguimos ficar em casa. Nós não, anoiteceu, a gente procura a igreja, o templo, para louvar, para glorificar a Deus. Glória a Deus por isso. E isso é bom demais, né? Assim, pastores? É bom a gente estar na presença de Deus. É bom a gente estar na casa de Deus. É muito bom isso. Sabe, a gente tem esse desejo porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Hoje nós somos morada de Deus. E você pensa que isso é tão simples? É nada, nós somos morada de Deus. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. Então ele derrama isso no nosso coração. Por isso que a gente se levanta já pensando em Deus. A gente se deita pensando em Deus. Aí as pessoas dizem assim, são fanáticos. É fanatismo, né? Mas não é, fome mesmo, é sede de Deus mesmo. É desejo de Deus, de conhecer mais Ele, de descobrir mais quem é esse Deus tão extraordinário, que a Bíblia fala. A gente já conhece em parte, mas a Bíblia é tão profunda quando se fala de Deus, que a gente fica com vontade mais de conhecer quem é esse Deus maravilhoso, né? Por isso que a gente não deve criticar os discípulos. Quando os discípulos disseram assim, os discípulos andavam com Jesus, via o que Jesus fazia, conhecia Jesus sentado na mesa, e toda aquela caminhada com Jesus, coisa maravilhosa. Mas teve um dia que os discípulos viram que aquele Jesus que caminhava ali com eles, comia com eles. Teve um dia que o discípulo, depois de um evento extraordinário, os discípulos disseram: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Não era que o discípulo não conhecia, mas é porque ali os discípulos estavam conhecendo mais um pouco daquele Jesus. Os discípulos estavam experimentando algo sobrenatural que Jesus fez, e tantas coisas que eles descobriram de Jesus. E eu também quero descobrir. Diga para o irmão, descobre mais. Jesus tem muita coisa para nós. Às vezes a gente, irmão, a gente para diante de um culto, a gente sai daqui achando que foi o máximo, né? A gente jejua um dia, sei lá, e a gente acha que pronto. Não, as águas são profundas, os oceanos são profundos. Ó profundidade das riquezas! Paulo diz que ele é muito profundo, e nós precisamos conhecê-lo mais. O processo do Espírito Santo não é para Deus nos conhecer. Deus já conhece você. Deus conhece o seu levantar, o seu deitar. Deus conhece o seu pensar. Antes que a palavra chegue, Ele já conhece tudo de você. Deus conhece detalhes da sua vida. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você vai pensar daqui a meia hora, uma hora. Ele sabe de tudo. Agora você não conhece tudo dele. Você conhece um pouquinho dele só. E eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais ele, porque isso é vida. Conhecer mais de Deus é fortalecer a aliança no céu. Conhecer mais de Deus é fortalecer a minha vida com ele. Conhecer mais de Deus é misturar nas entranhas da nossa alma o amor a Deus. Meus irmãos, parece que eu estou falando algo assim, né? É do céu. Eu sei que é do céu, mas parece que fica incompreensível, porque eu estou dentro até do sermão. Escute aqui. A intenção do nosso inimigo, a intenção do princípio até o dia que Jesus voltar, a intenção dele, eu quero toda a atenção, vou ser bem breve. A atenção desse inimigo é de destruir você. Aliás, é destruir a sua comunhão com Deus. O nosso inimigo, ele não está satisfeito de você ter sido revelado. Irmão, ninguém senta numa cadeira dessa para passar 2 horas adorando a Deus, louvando, levantando a mão, ficando de pé.
dando glória a Deus, aleluia. Ninguém faz isso pela carne, ninguém faz isso pela vontade humana. O Senhor diz: é pelo meu Espírito. Você é capaz de ficar aqui até 5 horas ou mais, pelo Espírito. É o Espírito do Senhor que está aqui ministrando hoje aqui, e Ele está dizendo: eu quero mais de você, eu quero que você me conheça mais. E o nosso inimigo, ele tenta fazer isso. Capítulo 3 de Gênesis, eu não vou ler os versículos todos, eu vou ler só apenas o versículo 7, 8 e 9 e o 10, que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, trouxeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo essa passagem hoje, e eu até lutei com Deus para não trazer essa mensagem. Eu estava com desejo assim de trazer uma mensagem bem pentecostal, porque às vezes a gente precisa, não que a gente queira pregar uma palavra para mexer com os irmãos, mas a gente precisa, sim ou não? A gente precisa dessa palavra de motivação. O dias desgasta tanto a nossa vida, a nossa fé, que quando a gente chega aqui, o Senhor sabe disso, e o Senhor às vezes nos dá esse tipo de mensagem. Mas vamos aqui para o texto, o versículo 7, o versículo 8, principalmente o 8, a Bíblia vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se da presença de Deus. Puxa, como pode isso? Algo que é desejoso, agora não é mais desejoso. Algo que a gente vê em toda a Bíblia, hoje aqui, para Adão não era mais desejoso, para Eva e Adão. Mas por quê? E é interessante que o versículo 9, o versículo 10, Adão vai dizer que estava nu, por isso ele se escondeu e teve medo. Ora, a pergunta é: Adão, nas outras vezes, Adão não estava nu? Deus não sabia que Adão estava nu? E Adão não tinha medo? Adão não tinha vergonha? Todo dia, na viração do dia, Deus descia naquele lugar de delícia, naquele lugar onde a paz reinava, naquele lugar onde as coisas eram tão prazerosas, e Deus, ele se agradava daquele lugar. A Bíblia não diz literalmente, mas irmão, quando a gente lê assim com o coração espiritual, nós vamos ver que parece assim que Deus tinha um prazer de descer naquele lugar.
O versículo 8 vai nos dar esse entendimento. Andava no jardim. Era como Deus andasse admirando o que Ele fez. Era como Ele andasse admirando as obras das suas mãos. Porque Ele pode fazer isso, quem não pode é nós. Nós não podemos dizer assim, gloriar, eu estou me gloriando do que eu fiz. Mas Deus pode. Deus pode olhar para você, Jaza, para você, Nicole, e ele pode se alegrar. E ninguém pode questionar Ele. E eu acredito que Deus olha para nós. E Deus, Ele admira-nos. Não pelos nossos méritos, pelo aquilo que eu faço, mas pela obra que Ele olha em você, a obra das mãos dEle. A criação, a coroa da criação, o que é espetacular. Ninguém consegue fazer o que Deus fez. E Deus admirava aquilo ali. Irmãos, vocês acham que se esses homens perversos que hoje está sobre esse planeta, vocês acham que esses homens cheios de maldade pudessem criar, pudessem formar? Porque é duas coisas, formar e criar. Deus formou e Deus criou. Se esses homens pudessem fazer uma dessas coisas, vocês acham que esses homens já não tinham feito um exército para servir eles? Mas eu duvido. Eu desafio a ciência e toda a sabedoria do homem. Eles nunca vão conseguir fazer. Dê uma olhadinha para o irmão e diz assim: você é muito belo. Ai, prega comigo aí, irmãos. Vai lá, não deixa. Diga assim: você é belo. Você é a imagem, semelhança do Criador. Você é único. Você é único na terra. Não tem ninguém com seu DNA. Ninguém. Você pode glorificar a Deus por isso? Você é único. No meio dessa multidão, a gente pode até parecer um dia um com o outro, né? Tem assim: ah, você parece com fulano, mas você é único. Deus fez você, ponto final. E não tem ciência nesse mundo que possa fazer você. A ciência se confunde, ela fica sem noção, porque não dá. Milhões e bilhões, sabe, irmãos? Ah, não dá para fazer. Mas Deus fez. E eu acredito que Deus vai no jardim descendo e admirando aquilo que Ele fez. E sabe quem que sabe disso? A natureza. Vocês sabem por que a natureza, ela adora Deus? A natureza, ela tem uma adoração perfeita. Os pássaros, os animais, eles adoram a Deus mais perfeição do que nós. Vocês sabiam disso? A natureza, ela louva a Deus, porque ela conhece o seu Criador. Jesus, uma certa vez, o próprio Deus também, diz que o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas os homens não conhecem o seu Criador. Mas o Espírito Santo nessa noite está aqui dizendo: você é a coisa mais linda que Deus criou. Irmão, o homem é isso mesmo. Deus desce ali e Adão, aí Deus procura Adão, que é uma figura, a lei da glória a Deus, que Deus, ele se toma forma. Esqueci agora como é. Teofania, a lei da teofania. Deus se toma forma e desce naquele jardim, porque não era Deus na sua essência, porque senão ele matava todo mundo, o homem morria, tudo morria. E ele toma forma, desce ali, e todo dia ele falava com Adão. Aí Adão disse: eu tive medo, eu estou nu. Mas Deus sabia que Adão estava nu. Adão estava nu todos os dias que Deus descia ali.
todos os dias que Deus disse: Adão ia encontro de Deus, e tinha aquele momento de encontro, e Adão nunca tinha medo e nem tinha vergonha. Mas agora aconteceu alguma coisa, aconteceu algo aqui, que Adão agora está diferente. E Deus pergunta: quem foi que te fez saber que você está nu? Quem foi que fez? Eu abro um parênteses aqui. Você está pensando que Deus não sabe da sua vida? Adão disse: eu estou nu. Deus já sabia. Deus tinha conhecimento disso. E mesmo assim, que a questão não era a nudez, a questão aqui era o alvo que Adão tinha perdido. Escuta aqui, o inimigo, ele dava pelo menos 3 coisas ele queria roubar de Adão. Uma delas era a comunhão que Adão tinha com Deus, porque nunca mais o homem conseguiu ter aquela comunhão que Adão tinha com Deus. A gente pensa: não, pastor, não, nós perdemos aquela comunhão, aquela essência que Adão tinha, nós perdemos. Agora nós temos uma comunhão bem distante daquela. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. A Bíblia diz, Paulo diz que nós conhecemos em parte, mas vai chegar o dia que aquilo que não é perfeito total, a Bíblia diz que aquilo que é imperfeito vai se tornar perfeito. Um dia, essa aliança que foi quebrada aqui no jardim do Éden, essa comunhão que foi quebrada aqui, um dia, essa comunhão, ela vai ser restaurada total, na sua essência. E a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que nós vamos chegar diante dele, e vamos conhecê-lo, vamos ter contato com ele, vamos pegar nele, e vamos ver ele como ele é. Vamos ver ele na sua origem. Nós vamos ver ele. Nós não vamos ver um espírito, nós vamos ver Jesus. Nós vamos pegá-lo, nós vamos palpar ele aqui, nós vamos abraçar ele, nós vamos ver ele. Aí a comunhão está restabelecida. Aí nós vamos ver, nós vamos viver perfeição. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então, Deus fica olhando para Adão, e Adão: eu tive medo, eu estou nu, eu não sei o que, se justificando. O diabo, o inimigo, conseguiu romper, conseguiu travar isso. E agora Deus agora está condenando Adão. É assim? Deus agora vai condenar Adão. Deus agora disse: agora você se vira, agora você não tem mais jeito para você. E Deus sabia de tudo. Por isso que eu amo Deus. Irmãos, cada um tem um jeito, uma norma, sabe, de pregar, de viver a vida, de olhar para a vida como ela é. Esse é meu jeito. Eu não consigo ver um Deus irado, com a espada na mão, com um revólver na outra. Eu não consigo. E eu não estou banalizando, mas mesmo o homem pecando todo dia, todo instante, eu ainda vejo Deus de forma diferente. Sabe por quê? Porque senão eu mexo com o caráter de Deus. Deus, ele é, e ponto final. Eu nem consigo levar Deus para um lado e nem para o outro. Eu não consigo ser uma pessoa tão boa, mas tão boa, que Deus se levante e comece a me aplaudir e diz assim: rapaz, eu tenho que ceder para esse rapaz, porque ele é muito bom. E nem consigo também deixar Deus, sabe, desorientado, deixar Deus assim zangado, e dizer: eu perdi meu controle, e agora eu vou usar aqui um chicote nesse menino aqui. Não, ele é Deus, ele está na sua essência. O pecado atingiu o homem, não atingiu Deus. O pecado atingiu Adão e Eva, não atingiu Deus. Deus está intacto.
Deus continua Deus, porque o pecado é humano, não é divino, não é Deus. E Deus agora, Deus proporciona já algo profético aqui em Adão, porque o diabo conseguiu tocar. O diabo agora está rindo de um lado. Estou aqui trazendo aqui textualizando aqui. O diabo estava aplaudindo agora. Sabe por quê, irmãos? Porque se os crentes tivessem a consciência disso, se a gente tivesse a consciência, irmão, do prazer que Deus tem com a sua criatura, se a gente tomasse conhecimento, o prazer que o Espírito Santo, que está hoje aqui, o Espírito Santo de Deus, o prazer que Ele tem, sabe, de estar conosco, de estar se relacionando conosco. Querido, vocês sabem por quê que está uma confusão na nossa nação? Vocês sabem, agora a religião hoje se mostrou, e nós estamos vendo algo tirando justamente essa essência daqui, ó. A gente não via isso, negócio de fazer um Jesus e botar na estrada e ficar chicoteando, blasfemando. Agora chamar Jesus de gay, tanta coisa que a gente está vendo. Sabe o que é isso? Está nos últimos dias, e o diabo está desesperado, ele está lançando as últimas cartas dele. Mas tem uma igreja que está dizendo glória a Deus, tem uma igreja que diz, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Porque nós não perdemos isso também. Ele está querendo tirar isso da igreja, banalizar, sabe, o sagrado, banalizar a pessoa de Cristo, de Jesus. Mas Jesus, Ele continua sendo Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus, Ele desceu esse mundo e Ele reconciliou consigo mesmo o povo, a humanidade. Agora, Adão está se justificando diante de Deus. Primeira coisa aqui que o inimigo quer tocar é na comunhão, e consegue tocar na comunhão de Adão. Adão agora vai ser transferido para outro canto. Deus agora vai tirar Adão de um lugar de delícia, de um lugar de prazer, de um lugar preparado para o homem. E agora esse homem, ele vai ser transferido para outro canto, ele e a sua mulher. E Deus agora vai conservar esse lugar está conservado. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso, vocês não crê não. Glória a Deus. Diz para o irmão, eu vou conhecer esse lugar. Diga para ele, vamos aqui, põe aqui Lucas capítulo 23, versículo 42. Olha aqui, nós vamos conhecer este lugar. Irmãos, eu creio na Bíblia, eu creio tudo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz eu creio. Ah, como eu creio. Olha o que é que está escrito aqui, ó. Disse-lhe Jesus, disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres em teu reino. Olha o outro versículo aqui, olha o que está escrito aqui, ó. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo aonde? Aonde? No paraíso. Jesus está onde aí? Jesus está onde? Na cruz. Jesus está na cruz. Jesus está dizendo, eu estou restaurando o paraíso. Eu estou restaurando aquela morada que eu fiz para o homem, e o homem vai provar disso ainda. Eu estou restaurando. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem está morrendo e Jesus está dizendo, hoje você vai conhecer o paraíso. Deus restaura o paraíso, mas o homem perde aquele lugar. O homem foi tocado na sua comunhão. Deus agora prepara tudo. O versículo 11 diz, me escondi. Versículo 11, portanto-lhe, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aqui é onde está o ponto. O problema aqui não era aquilo que Adão estava vendo. Aqui é o problema daquilo que Adão já tinha feito. Queridos, nós somos todo dia, nós somos convidados todo dia para quebrar aliança com o nosso Deus.
Todo dia nós somos convocados pelo sistema, por essa vida, por tudo que você possa imaginar. O sistema trabalha contra Deus, o sistema trabalha contra a igreja. Sabe, o sustentar desse mundo que nós estamos vendo espiritual, material e espiritual, é sustentado pela igreja. E o diabo sabe disso. E ele tenta fazer justamente destronar tudo isso aqui que Deus, ele projetou para o homem. Adão está perdendo o propósito que Deus fez. Ou você acha o quê? Que o nosso inimigo não quer que você, ou seja, ele não quer que você chegue na eternidade com Cristo. Porque a eternidade, todos nós, um dia nós vamos estar. Todos nós. A eternidade, ela é real. Todos nós um dia vamos estar na eternidade. Agora, qual eternidade nós vamos estar? Com quem nós vamos estar? Porque você, eu vou usar a palavra eterna, eu não gosto de usar, porque eterno é um atributo de Deus. Mas vamos usar essa palavra para você entender. Você é eterno. Deus nos fez para viver com Ele eternamente. E o diabo, ele tem tentado quebrar essa aliança, mas ele sabe que existe uma eternidade. Sim ou não? Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia, eu posso mostrar para vocês. Você não é, humanamente você não é eterno, mas você é eterno no Espírito. Ninguém mata espírito. Você já ouviu alguém dizer, rapaz, mataram um espírito ali? Você já ouviu dizer isso? Lá na esquina tem um espírito morto. Você não vai ver isso. Ninguém mata o espírito. Ninguém consegue matar o espírito, porque o espírito é eterno. Existe uma eternidade que esse espírito almeja, mas ele não almeja qualquer eternidade. Ele almeja uma eternidade aonde Cristo está assentado à destra de Deus. E esse espírito almeja isso. Eu digo, se tornou um jargão, porque eu gosto dessa frase, que eu escutei há muito tempo, e essa frase, ela me pegou por dentro, irmão. Essa frase, ela me impactou, e eu comecei a crer nisso. Eu não sei se eu estou crendo, mas eu comecei a crer nisso, que nós não somos humanos. Disse para o irmão, você não é humano não. Você tem coragem de dizer isso? Diz para ele, você não é humano. Diz para ela aí, para ela ficar bonitinha aí, olha aí. Diz aí, você não é humano. Você é espiritual, vivendo uma experiência humana na terra. Aleluia. Oh glória. Você é espiritual, vivendo uma experiência humana. Querida, a vida no espírito não se reduz, não se resume nessa vida aqui. Eu encontrei na entrada da porta, olha aqui para mim, eu vou já terminar. Na entrada da porta, o irmão dizendo assim, pastor, o irmão aí chamou o nome dele, ele está aqui, 95 anos, pastor, 95 anos. Mas eu olhei para o rostinho do irmão, e ele está dizendo no olhar dele, eu quero viver mais 95. Agora, como vai viver mais 95? Aonde tem uma estrutura humana? Mas irmão, que está aqui 95, tem uma eternidade para você viver em Cristo Jesus. Tem uma eternidade que lá, meu irmão, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Olha o que está escrito aí, o versículo 4 em diante, que não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais isso não. Não vai ter mais enterro, não vai ter mais velhice. Pastor, não vou ficar mais velho não, vai não. Pastor, esse meu rosto todo enriado vai ficar uma bênção, irmão. Pastor, esse negócio que eu carrego aqui vai ficar uma bênção. Tu vai ser transformado num abrir e fechar de olho.
esse teu corpo aí, cansado, cheio de dores, diz a Bíblia, Paulo vai falar isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que isso que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, você tem que entender isso, irmão, pelo amor de Deus, uma vida velha fraca que nós vivemos aqui, se você não entender isso, pelo amor de Deus, sabe, a Bíblia diz que aquilo, põe aí, ou quem está ali, ó, é 1 Coríntios, está aí dentro, é eterno, ninguém pode mexer nele, ninguém pode matar ele, ninguém pode ferir ele, é eterno, é eterno, Deus conquistou isso lá na cruz. Adão perdeu no jardim, mas ganhou em Cristo. Jesus agora, Ele é a nossa eternidade, a nossa esperança, e é eterno e acabou-se. Você tem que entender isso, irmão. Eu gosto muito disso que eu falei para vocês. Eu não sou humano. E muita gente fica, pô, o pastor está doido. Eu não sou humano. Eu estou vivendo uma experiência humana. A minha casa não é aqui. A minha pátria não é aqui. A minha pátria não é aqui. Eu sou apenas um viajante que estou passando por aqui. Eu sou um representante de Deus. Cadê os representantes de Deus aí? Cadê os representantes de Deus? Você é um representante de Deus aqui. Logo mais você vai se embora para a sua casa. A nossa casa é eterna com Deus. Querido, Adão não entendeu. Porque o problema hoje não é o pecado que nos separa de Deus. O problema hoje é o reconhecer que é a falta do perdão de Deus que me distancia dele. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 3 versículo 26, diz, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. 6:23, perdão, 6:23, Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o resto do versículo vai dizer o quê? Mas o dom, lê comigo, igreja, vamos lá. Mas o dom gratuito, você não paga nada, de graça, Jesus conquistou para você, foi caríssimo, mas Ele está dando de graça. O dom gratuito de Deus é a vida de um ano, é uma vida de 2 anos, 3 anos, de 1000 anos. É a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê nisso, vamos aplaudir esse nome aqui, ó, Cristo Jesus, nosso Senhor, bem forte, aleluia, glória a Deus. O problema não é o pecado. Adão, eu sei de tudo, ninguém contou nada, tu comeste da fruta, não foi? Você comeu, não foi? Jesus sabe de tudo. O problema hoje da humanidade é isso, querendo dar um jeitinho, escondendo as coisas de Deus. Querido, olha o que é que o texto diz, Romanos 3:23. Olha o que é que o texto diz aqui, ó. Isso aqui engloba todo mundo. Rapaz, mas eu amo porque Jesus, rapaz, como é bom. Olha o que é que o texto diz. Não, é 3:23. 3:23 de Romanos. Olha o que é que o texto diz aqui. Hoje, rapaz, isso é espetacular. Jesus está aqui. Ontem o nosso querido pastor lá do Curió, ele pregou aqui que Jesus está no nosso meio. Sim ou não? Você crê nisso? Jesus está passeando aqui no nosso meio. Então você vai tocar nele, você vai pegar ele hoje e vai dizer: eu estou enquadrado aqui e eu quero perdão. Olha aqui, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui é antes de Jesus. Aí Jesus vem e morre, porque todos morreram em Cristo. Porque um dos pontos que estava escrito era que se o homem comesse daquela fruta, ele ia morrer. Escuta aqui, olha aqui, e está aí no texto, depois você vê. E o diabo é sem vergonha mesmo. Eu posso até ser processado por isso, porque agora o negócio está feio.
Mas o capeta não presta mesmo não, viu? O bicho é nojento. Ele disse para o homem o seguinte: não, pode comer, para Eva, né? Pode comer, você não vai morrer não. Você não vai morrer. E ela comeu, ela disse: rapaz, eu não morri mesmo não, eu ainda estou viva. Só que quando Adão disse: eu me escondi, ele morreu. Vocês sabem, tem muita gente que tem medo de Deus. Vocês sabem que tem pessoas que, sabe, não gostam de falar nem no Apocalipse. Fala no Apocalipse: não, pastor, eu não gosto desse livro aí não, porque é o final de todas as coisas, que tem medo. E o diabo disse: eles não vão morrer não. E o diabo vai no ego do homem, porque o homem quer grandeza. Quem é o homem? Todos nós. E o diabo disse: eu sei porque que ele não quer que vocês comam. Ele estava trabalhando, sabe, irmão, para desmontar tudo aquilo que Deus montou na vida de Adão e Eva. Escuta aqui, eu estou terminando. O diabo, ele estava colocando no coração de Eva aquilo que estava no seu coração, porque o desejo do diabo era ser semelhante ao Altíssimo. O desejo do diabo era querer sentar acima do trono de Deus. Está escrito ou não está isso? Então ele coloca agora em Eva isso. Ele está dizendo que se vocês comer, sabe por quê? Porque vocês vão ser igual a Deus. Se vocês comer, vocês vão ser igual a Ele. Aí ela despertou nela. Mas olha, desconstruiu algumas coisas que Deus construiu: a sua comunhão, o seu propósito. O homem foi frustrado, irmãos. O pecado acabou com tudo. Os propósitos de Deus na vida de Adão não era que Adão agora estivesse fora do propósito do jardim. O jardim simboliza o propósito de Deus. Agora o que é que Deus faz? Deus pega Jesus. Jesus agora não é o jardim, Jesus é o propósito nosso agora, e está nele para chegar a Deus novamente. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um texto bem conhecido dos crentes, né? Olha como os crentes, esse texto é conhecido, todo mundo cita. João 14,6, o que é que diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem. Jesus não está falando vai, ele está dizendo vem, porque ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou aquele que dou vida novamente, eu sou aquele que tem o poder para perdoar todos os pecados, sabe, irmãos? Pecado incondicional. Deus é maravilhoso. Deus está lançando Adão, tirando Adão. Você perdeu o meu primeiro propósito que eu tinha, mas eu vou estabelecer com você outro propósito. E quando Deus veste Adão com aquelas vestes de animal, ele estava estabelecendo outro propósito. Agora você vai depender desse propósito agora de Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus, ninguém, dizer assim: eu quero ser salvo pelas minhas forças, meus méritos. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu posso entrar nessa porta, porque Jesus disse isso em João 10:9. Jesus vai dizer, Evangelho de João 10:9 vai dizer: eu sou a porta, eu sou a porta. Olha, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Você crê nisso? Isso aqui é liberdade. Eu tenho acesso a entrar e tenho acesso a sair, porque Jesus está comigo. Porque agora eu não devo mais nada ao diabo e nem a ninguém, porque Ele apagou, Ele lavou, apagou não, Ele lavou meus pecados. Você tem que crer nisso. Pastor, mas tem gente dizendo que eu fui isso. Que se dane. Se dane, ainda bem que está no passado. Fui, não sou mais, não. Eu sou agora uma nova criatura. Se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
fez novo. Está escrito na Bíblia. João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como na luz Ele está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Levanta a tua mão e dá glória a Deus aí. Diga aí, eu estou livre, eu estou livre. Louvaram esse hino ontem aqui, somos livres. Pastor, mas é pecador? É pecador sim. Somos pecadores, erramos, mas nós temos um advogado ao lado do Pai. Filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado ao lado do Pai. Irmãos, isso é um Deus de amor, cheio de graça, sabe? Porque nós não conseguimos ficar sem pecar. Eu vou passar o dia todo e hoje eu não vou pecar, é loucura. O Espírito Santo que está em você e em mim nos ajuda. Vou finalizar. Glória a Deus. Então hoje o Espírito Santo está dizendo: coloca você de volta ao propósito. E quem é o propósito? É Jesus. Nós somos participantes dessa graça de Deus agora. Nós somos participantes, porque a Bíblia diz que o nosso homem interior, realmente ele estava morto mesmo. Escute você que está aqui no templo. Eu vou falar para os crentes agora. Irmãos, eu sou muito feliz, mas é muito, não é pouco não, é muito. Se hoje Jesus dissesse assim: não é para ninguém ser mais crente, eu estava ferrado, porque eu não sei mais, eu sei ser crente agora. Eu estou apaixonado por Jesus, irmão. Como é que eu vou deixar Jesus agora? Não dá mais para voltar atrás. E às vezes eu fico vendo pessoas que não se alegram com tudo isso que eu falei aqui. Irmãos, nós estávamos condenados. Você imagina isso? E ele vem e diz assim: estou pagando a sua dívida. Aleluia. Eu estou lhe comprando. Você é meu agora, você me pertence. Está escrito, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, irmão. Está escrito na Bíblia. Você agora é da eternidade. Eu já fui preparar lugar, disse Jesus. E quando eu voltar, eu vou levar você para onde eu estiver, estejais vós também. Você não tem uma casa boa aqui não? Você tem uma taperazinha, né? Quem sabe o que é tapera aqui? Ah, tem gente que tem uma taperazinha, mas lá você vai ter uma casa. Lá você vai ter ruas. Vamos usar o texto aqui figuradamente, aliás, literalmente, ruas de ouros. Não é que a Bíblia não vai dizer isso, né? Mas vamos lá. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você é feliz e não sabe. Diz para o irmão: você é feliz, irmão. Por que você está assim desse jeito? Você é feliz. Glória a Deus. E o inimigo, ele quer quebrar isso de você. Ele quer tirar dos seus lábios louvor a Deus. Mas em nome de Jesus, nós vamos terminar agora. Fica de pé. Aleluia.